Eu sei, você nem precisa me dizer porque eu também adoro os gatinhos. E parece que o ser humano já convive com ele há muitos e muitos anos, aproximadamente 10.000 anos, na verdade. Antigamente, acreditava-se que a domesticação dos gatos era um pouco mais recente, cerca de 4.000 anos atrás, e que ela tinha sido feita pelos egípcios. Só que pesquisas mais recentes e novas descobertas arqueológicas apontam que essa relação entre os humanos e esses animais começou no Crescente Fértil, lá no início da agricultura. E é pensando nisso que hoje eu, Carol, te apresento as raças de gato consideradas mais raras do mundo. Aproveitando que a gente está falando do passado, a primeira raça rara que você precisa conhecer é a chamada Van Turco, ou Turkish Van, que se você preferir, pode escolher qualquer uma delas. Ela não só é uma das raças mais antigas do mundo, como também é uma das poucas consideradas naturais. Para você ter uma ideia, existe a lenda de que essa raça teria chegado na Turquia, que é considerada sua terra de origem, na época da Arca de Noé. A história conta que os gatos teriam nadado até o Lago Van depois de terem pulado da embarcação, tudo antes dela supostamente chegar ao Monte Ararat. E por lá, eles permaneceram por um bom tempo. Só que, digamos que eles decidiram dar uma volta por aí. Desde a Idade Média, o Van Turco também está presente no Iraque, Irã e até mesmo na Rússia. Um dos traços que mais chama a atenção desses gatinhos é a pelagem branca característica, que dá um contraste forte com as cores dos olhos que eles podem ter. Por exemplo, você pode encontrar um Van Turco com os olhos azuis, âmbar ou até mesmo com heterocromia. Dócil e inteligente, esses gatos são perfeitos para pessoas que gostam de brincar com os pets. E eles ainda surpreendem por gostarem muito de água, talvez pelo fato de terem se desenvolvido próximo do Lago Van. Além de não terem medo de água, eles não veem nenhum problema em ficarem molhados, por exemplo. E é provável que sempre vão dar os corres para conseguirem brincar com a água. Pelo que dizem, o Van Turco chegou ao Ocidente pela primeira vez graças a duas mulheres britânicas, Sonia Halliday e Laura Lushington, que estavam de férias na Turquia em 1955 e decidiram levar um macho e uma fêmea para casa. Depois disso, em 1982, foi a vez da raça chegar aos Estados Unidos, quando dois criadores de gato fizeram uma troca por Van Turcos com uma criadora francesa. Dos tempos antigos, vem comigo para a década de 80, mais especificamente 1982, quando a raça La Perme nasceu. Tudo aconteceu em Oregon, nos Estados Unidos, quando uma mutação genética espontânea em uma ninhada comum de gatos malhados deu origem a esse novo bichano. Além de serem calmos, sociáveis e muito curiosos, a principal característica que os diferenciam dos outros é o pelo bastante crespo, que pode variar em várias cores e padrões, de ondulados a cacheados, curtos ou longos. Mas vale lembrar que no começo não foi assim não. O primeiro gato dessa nova raça foi uma fêmea, que veio ao mundo sem pelo e apenas alguns meses depois desenvolveu uma pelagem diferente. Linda Coyle, a dona da fazenda onde nasceu La Perme, não pensou em criar seletivamente esses novos gatinhos durante os 10 anos que se seguiram, mas de nada adiantou, já que muitos continuaram nascendo na propriedade. Já outra raça que você precisa conhecer é o gato savana. Esse eu até fiquei um pouco surpresa quando eu vi a foto, já que em algumas imagens ele se parece com um leopardo. Os bichanos dessa raça são mais magros que outros gatos, têm olhos inesquecíveis, orelhas pontudas e pernas longas, fazendo com que ele seja considerado membro de uma raça de gatos gigantes. Para você ter uma ideia, eles são capazes de saltar até 2 metros de altura e pesar entre 8 e 18 quilos. Você acha que conseguiria cuidar de um desses? Eu, hein? Então, eu preciso te dizer que os gatos savanas são considerados os mais caros do mundo, por ser uma raça híbrida que foi manipulada geneticamente através do cruzamento entre um serval africano e um gato doméstico. Há algumas discussões sobre a domesticação dessa raça, pois além deles precisarem de um ambiente com muito espaço para poderem fazer exercícios, os savanas costumam se tornar agressivos quando adultos. E o mais comum é que os donos desistam de cuidar dos bichanos e os abandonarem. Dá para acreditar nisso? Pois é. Não preciso nem dizer o quanto essa atitude é errada, né? Agora, da savana, a gente vai para a mitologia.
E se esse é o caso, nada mais justo do que trazer o gato elf. Pelas fotos, talvez você o confunda com aquela raça Sphinx, aquela de bichanos magrinhos que parecem não ter pelo, sabe? Só que eles são diferentes, viu? A começar pelo fato de que o gato elf surgiu a partir do cruzamento entre um Sphinx e um Cur americano, enquanto o Sphinx só aparenta não ter pelo, já que ele conta com uma camada bem fina de pelagem. O gato elf é bem lisinho. Inclusive, o nome dessa raça foi escolhido como uma homenagem aos elfos, aquelas criaturas mitológicas, sabe? Legolas, o Dobby. Se você reparar bem, as orelhas do gato elf se parecem com algumas versões desse ser místico. E já que eles não têm pelos, os criadores precisam se atentar à intolerância deles ao sol, além dessas criaturas precisarem de mais banhos do que outras raças. Fora esses pequenos detalhes, os elfos são considerados gatos muito inteligentes e sociáveis. E que tal um gato que custa entre $1.000 e $1.500? Convertendo para o real, você pagaria quase 10 mil em um Chartreux. Será que eu falei certo? Essa é outra raça um pouco antiga, encontrada com frequência na França, mas que pesquisas indicam terem surgido pela primeira vez lá na Pérsia Antiga. A história, ou talvez seja uma lenda, conta que os Chartreux foram para a França ao lado dos cavaleiros que retornavam das cruzadas. Os primeiros eram encontrados com mais frequência em mosteiros franceses, até que em pouco tempo passaram a fazer parte da vida dos monges. Inclusive, o nome Chartreux teria sido escolhido como uma homenagem aos monges com quem eles conviviam. Cinzas, carinhosos e fofos de morrer com aquelas almofadinhas na região do bigode, eles se apegam facilmente aos humanos. E é por isso que os interessados precisam se atentar à escovação diária, que deve ser feita para manter a pelagem dupla sempre brilhosa e macia. Aproveitando a nossa viagem por diversas partes do mundo, vamos agora para a Noruega, onde o bichano norueguês da floresta também é rodeado por lendas a respeito do seu surgimento. Considerado raro, carinhoso e muito tranquilo, esse gatinho tem algum tipo de ligação com os vikings, como diz a lenda. Já outra história fala que eles são gatos mágicos, moradores de florestas e que conseguem aparecer e sumir. Será? Muitas vezes, a única coisa vista é a cauda de um norueguês da floresta. Seja como for, fato é que essa raça é muito antiga e levou bastante tempo para despertar o interesse de criadores. Para você ter uma noção, só em 1970 que eles foram reconhecidos por associações de gatos. Antes disso, eles viviam com suas pelagens longas nas paisagens frias da Europa. Mas não se deixe assustar pela história e pela aparência. O norueguês da floresta se dá muito bem com os humanos, sempre querendo se divertir com todo mundo e com os brinquedos que lembram a caça. Beleza, você já viu raças de gatos com mais diversas características aqui. Sem pelo, com pelo, antigos, novos, mas você ainda não viu aquele que é considerado um dos maiores gatos do mundo. Se não for o maior. Chamado de Maine Coon. Esse gato pode chegar a 1 metro de comprimento e atingir pouco mais de 10 quilos. Para a gente comparar, um gato doméstico, digamos comum, costuma chegar a cerca de 45 centímetros e pesar 5 quilos. Olha, vou falar uma coisa, esse gato é muito incrível. Dá uma olhada na pelagem deles, toda densa, cheia. Eles até parecem pequenos leões. O que ninguém sabe exatamente é como ela surgiu. Acredita-se que eles tenham se originado a partir do cruzamento de gatos americanos de pelo curto com gatos europeus de pelagem longa. O resultado foi essa beleza de bichano. Só que nem tudo são flores para o Maine Coon. Por serem grandes demais, eles estão mais propensos a desenvolverem alguns problemas de saúde, entre eles a displasia coxofemoral de quadril, que pode causar artrite no futuro e até mesmo uma claudicação dolorosa. Fora essa característica que você precisa ter mais atenção, os Maine Coon são gatos extremamente tranquilos e companheiros, que demonstram ter um bom relacionamento com crianças. E além de estarem no ranking dos maiores bichanos, eles também são considerados um dos mais inteligentes do mundo, capazes de aprender truques sem dificuldade e até mesmo de usar as patas para pegar alimentos ou abrir portas. Pois é, com um porte atlético, eles conseguem viver entre 9 e 15 anos tranquilamente.
Agora me conta, qual desses bichinhos você achou mais lindo e deu vontade de levar para casa? Bom, meu nome é Carol, aproveita e deixa aquela curtida aqui embaixo porque 2021 tá só começando e a gente tem muito conteúdo para vocês esse ano. Um beijo!